a primeira aula da disciplina Sintaxe da Língua Inglesa, do curso de licenciatura plena em Letras em Inglês, né, do Centro de Educação Aberta e à Distância, SEAD, da Universidade Federal do Piauí. Tá? A nossa disciplina tem carga horária de 60 horas, e nós teremos, essa é a primeira de 4 aulas que nós teremos dessa disciplina. Eu saúdo a todos, em nome de toda a equipe do SEAD, da coordenação e a todos os componentes que fazem essa instituição. Tá? E espero que todos possam colaborar para que a gente tenha um bom aproveitamento dessa disciplina e que vocês consigam absorver o máximo de conteúdo que nós vamos aqui procurar transmitir para vocês dessa disciplina. Tá? Espero que aproveitem bastante e possam ter bons frutos e ter um resultado positivo no final desse curso, certo? Nós temos, na unidade 1, na primeira unidade, aqui de acordo com os nossos conteúdos programáticos, a unidade 1, vamos trabalhar a estrutura da língua inglesa nas suas dimensões teóricas. Tá? Primeiro, nos níveis de descrição e análise da língua. Vamos falar também de gramática, seus diversos significados, para que serve a gramática. A relação entre os componentes sintático, semântico e pragmático. Tá? Tudo isso nessa primeira unidade. São mais dimensões teóricas. Não vai ser muito aprofundado dentro da disciplina, mas vocês terão já uma noção do que virá pela frente em relação a esses conteúdos. Na unidade 2, a estrutura da sentença e noções introdutórias. Aí já vamos trabalhar as categorias lexicais, que são as partes do discurso, the parts of the speech, a estrutura e organização dos constituintes sentenciais, questão de sentenças, como é que são compostas as sentenças, e os constituintes, as categorias e as funções sintáticas, como é que vão funcionar esses elementos dentro da estrutura de uma sentença. Isso na unidade 2. Na unidade 3, a estrutura da sentença é a coordenação, aí já é coordenação e subordinação. Já é uma abrangência maior do conteúdo. Nós vamos falar de período, uma visão geral do que são períodos, os tipos de períodos, período composto, que são os compound sentences, sentenças complexas também, tá? Oração substantiva, as non-clause, oração adverbial, adverbial clause, e tudo isso com exemplificações mais detalhadas destes conteúdos. Tá? Essa é a parte, são as 3 unidades que compõem a ementa da disciplina. Tá? Nós teremos 4 aulas, cada uma das aulas vai abranger uma das unidades, e na última aula, na 4ª aula, nós faremos uma abordagem de todo o conteúdo que foi repassado, com aplicação de exercícios práticos e também com a participação de todos. É o que a gente espera nessa disciplina. O nosso processo de avaliação, qual vai ser a metodologia utilizada? Né? Vocês já conhecem quais são os métodos de avaliação. Entretanto, nós queremos o quê? A participação dos alunos com a utilização do AVA, né, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, dentro da plataforma SIGA. Vocês têm, hoje, diversos recursos que podem ser utilizados para que possa aproveitar de maneira bem produtiva esses conteúdos. Então, nessa participação, o que a gente espera de vocês? O cumprimento dos prazos no calendário que foi proposto para vocês e utilizar de forma correta, proveitosa, essas ferramentas que estão disponibilizadas dentro do sistema SIGA.
tá? Que é muito importante no aprendizado de vocês. Hoje nós trabalhamos de forma virtual e nem por isso vamos deixar de ter um aproveitamento maior na disciplina, tá? Porque tudo isso depende da participação de cada um de vocês, do interesse, tá? Embora vocês estejam distantes, mas as ferramentas estão todas ao seu alcance, tá? Então, não basta só participar aqui, tem que participar também quando você tiver seu tempo disponível para cumprir as tarefas que são disponibilizadas para vocês. Então, a gente espera muito a sua participação no ambiente virtual. Ainda dentro da metodologia que vamos utilizar, as aulas interativas, elas são fundamentais para que você possa se infiltrar dentro dos conteúdos, tá? Não só aqueles conteúdos do material impresso, tá? Então, as aulas interativas, a participação do aluno é fundamental para que você possa engajar com a turma. Se você não participar, dificilmente você vai ter conhecimento do que foi transmitido. Então, uma coisa muito importante, gente, é a participação em todas as aulas. Porque se você perder um conteúdo, uma das aulas, muito embora ela vai estar disponível para vocês lá no YouTube depois, mas é bom que você tenha a sequência, porque o momento da participação ali deixa você mais inteirado, mais engajado e com maior compreensão do que vai ser passado aqui. Então, essa interação, ela não é só com o professor, é também com os demais colegas, com os tutores, principalmente com o tutor à distância, que o tutor, na verdade, ele é um mediador, tá? E muita gente faz essa confusão. O tutor, ele não é um professor, tá? Ele está ali para mediar, para fazer o papel de fazer esse intercâmbio dos conteúdos com vocês, tá? Então, o tutor, ele é fundamental que você tenha sempre a presença do tutor dentro do que você propõe a estudar, tá? Então, isso vai dinamizar, vai fluir mais os estudos através dos chats, que vocês podem criar grupos de chats, que eu acredito que vocês já têm, né? E a troca de informações, que elas podem ser valiosas para uma melhor compreensão do que está sendo passado aqui, ok? Então, vamos participar. Chat class é muito importante, tá? E, principalmente, se você procurar fazer esse intercâmbio com os outros colegas, criando os grupos de bate-papo dentro da disciplina. Aí nós temos, aí por último, que que não é menos importante, a participação nos fóruns e atividades. Essa, sim, é mais do que fundamental. Até o momento, eu tenho observado aqui, as pessoas ainda não estão, muitos ainda não participaram dos fóruns. Vamos participar, tá? Eu estou vendo que tem poucos alunos que já... E o fórum, gente, é um momento de discussão. É lá que tem um ambiente onde você tem a interação com os colegas, com a turma, onde você pode divergir, onde você pode concordar com as colocações dos colegas, sem fugir do tema proposto. Isso que é importante. O fórum é para isso, tá? Você pode fazer o debate em cima da proposta que alguém colocou lá no fórum, tá? E aí gerar uma outra proposta sem fugir do conteúdo. As atividades também, elas devem ser respondidas obedecendo às datas de envio, tá? Isso também é importante. Tá? Nas diversas reuniões que a gente tem, sempre discutimos essas questões e as atividades devem obedecer aos prazos e vocês fiquem atentos para não ultrapassar. Por quê? Isso aí vai evitar transtornos para você, para o seu aluno, para o tutor à distância, para o tutor presencial, enfim, para todos. Vai criar problemas, tá? Então, é melhor você antecipar e não deixar tudo para a última hora, tá? Eu sei que todo mundo tem seus compromissos, mas você deve designar um tempo para responder às suas atividades e enviá-las dentro do prazo proposto, tá ok? Outra coisa, continuando, o apoio dos tutores é fundamental também, tá? Aí nós temos aí apoio e pesquisa, acompanhamento dos tutores presencial à distância.
e também pesquisar materiais extras. Por que esse acompanhamento é importante? Porque é no tutor onde você vai ter aquele ombro amigo, vamos dizer assim, de uma maneira mais íntima, para que você possa sanar as suas dúvidas, e também o tutor presencial, que é aquele que faz a ligação com o tutor à distância. Tá? Então, não deixem de ter o apoio desses dois pontos de apoio dentro da educação à distância. Tá? Os materiais extras. Por que ele é um ponto de apoio? Porque você não deve se basear só no que nós colocamos aqui. O aluno deve ter o senso de buscar mais conhecimento fora de onde ele está sendo aplicado. Para quê? Para ampliar os seus horizontes. A sua busca deve ser ampliada. Tá? Então, a curiosidade é que faz isso, e a vontade de aprender também. Tá? Então, vamos pesquisar mais, outros materiais, outras formas de aprender estão disponíveis em diversos locais que vocês possam buscar. Tá? Então, não fique só aqui na apostila, que está na plataforma, não fique só na aula que o professor passou. Então, é importante que você possa buscar outras fontes de pesquisa que, com certeza, vão enriquecer bastante o seu conhecimento. Tá bom? Vamos adiante. Mas, afinal, o que é sintaxe? Né? É a pergunta que todo mundo deve estar fazendo. Vamos lá. A ementa da disciplina ela contempla estudos contextualizados da gramática da língua inglesa e o emprego das funções relacionadas à sintaxe. Porém, faremos um estudo combinado da morfologia da sintaxe, ou seja, a morfossintaxe. Por que nós vamos fazer isso? Para uma melhor compreensão e para uma melhor compreensão da disciplina, nós faremos esse estudo conjunto de morfologia e sintaxe. De qualquer forma, morfologia e sintaxe estão, de alguma forma, estão ligadas. Não tem como você dissociar a morfologia da sintaxe. Tá? Então, eu vou explicar depois onde é que a gente chega nesse conceito, de que elas andam sempre juntas, a morfologia e a sintaxe. Os nossos objetivos. Quais são os objetivos? Né? Ter uma compreensão da disciplina sintaxe da língua inglesa em contextos distintos, né? Fazer um aprofundamento da disciplina, do que vai ser passado, desenvolver as habilidades, reconhecimento e uso correto dos elementos da sintaxe no contexto comunicativo, no seu dia a dia, para que o aluno possa reconhecer esses elementos dentro de contextos diversos também. Tá? Proporcionar autonomia do aluno no estudo da sintaxe em língua inglesa, para que o aluno possa fazer isso sozinho também. Tá? Não basta só ele fazer com o apoio do professor. Tá? Ele vai aprender a fazer o reconhecimento do estudo da sintaxe de forma autônoma também. Introduzir ao estudante na metodologia da análise sintática da língua inglesa. Fazer uma análise sintática, a princípio, você vai achar que é muito difícil, mas, entretanto, não é. Pode-se achar que é até mais fácil do que na língua portuguesa, que a nossa língua é muito complexa. E a sintaxe da língua inglesa é um pouco mais simplificada. Vocês terão essas conclusões mais adiante, tá certo? Morfologia. O que é morfologia? Né? Morfologia é a junção de duas palavras, vem de morph e logia. Né? What does it mean? O que é morfologia? É o estudo, morph quer dizer forma e logi, estudo. Então, morfologia significa o estudo da forma. Né? O estudo da forma das palavras. Vamos lá. Vamos ter aqui o conceito. É o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. Tá? Dentro desse estudo, nós temos, gente, a tipologia
das línguas. Toda língua tem suas características. Todo mundo sabe disso, né? Toda língua tem uma característica própria. E essas línguas, elas têm uma tipologia morfológica, tá? Que são divididas aí em 3 partes. Nós chamamos de isolantes, aglutinantes e flexionais. Tá? Quais são as isolantes, a tipologia morfológica das línguas? Isolante, todas as palavras são raízes. Nesse caso, quando é isolante, não agregam elementos gramaticais, ou seja, uma palavra só, por isso que ela fala isolantes, uma palavra só, ela se torna o quê? Uma raiz, né? Ela é um radical, que daí pode formar-se outras palavras. Ela chama de isolante porque ela não agrega nenhum elemento para que formam outras palavras. Elementos esses que nós poderíamos chamar de sufixos, prefixos e etc. Tá? Por exemplo, vamos ter um exemplo de palavras aglutinantes. A palavra nation. Nation é um radical. Né? Condition também é um radical, é uma raiz. Patience, easy, a palavra easy, fácil, né? Easy. Aí nós temos o quê? Em easy, nós poderíamos colocar um sufixo ou um prefixo, que aí já seriam uma outra forma da tipologia morfológica da língua, que seriam os aglutinantes. O que são aglutinantes? Combinam raízes a outros elementos, expressando diferentes relações gramaticais. Tá? Quando você agrega um outro elemento, por exemplo, se você colocar um sufixo na palavra nation, que é nação, nation, você pode formar national, international, que você vai ter o quê? Um prefixo e um sufixo, né? International, aí já são aglutinantes. Colocou-se outros elementos para formar uma outra palavra que ela já vai ter uma outra relação gramatical. Tá? Já mudou a relação gramatical da palavra. A palavra easy, fácil. Uneasy, né? Se eu colocar o prefixo an, aí nós teremos o quê? Tá? Já modificou a relação gramatical da palavra, coloquei um aglutinante, né? Um prefixo uneasy, que é difícil, que não é fácil, tá? Uneasy. Ou, por exemplo, eu posso construir uma sentença onde há palavras que são raízes e essa mesma palavra pode se tornar, com um aglutinante, modificar a sua relação gramatical, expressar de uma forma diferente. Por exemplo, I teach history. Professor. Sim. Então, quando ele entra na forma aglutinante, quando a gente coloca um sufixo ou um prefixo, ele muda o sentido da palavra. Sim, é sim. Isso? Exatamente. No exemplo que eu estou falando aqui, ó, I teach English. I teach English. Logo, I am an English teacher. Olha só, teach é um verbo, não é? É um radical, uma raiz, teach. Logo, se eu digo I am an English teacher, então teacher já mudou, a relação gramatical já é outra, né? Teacher, aí eu já coloquei um sufixo lá no final. Eu tenho teach, lá ficou teacher. Acrescentei R, já mudou, né? I am a teacher. Tá? Então, os aglutinantes, eles combinam raízes com outros elementos. Tá? Então, a tipologia já modificou. Correto? Acredito que aí todo mundo compreendeu. Né? Flexionais. Na tipologia, os flexionais, os radicais se combinam a elementos gramaticais indicando a função da palavra. Tá? Esse aí já é diferente.
nós vamos adicionar outros elementos que vão modificar a função da palavra. Alguém pode me dar um exemplo de um radical que, combinado com algum outro elemento, vai indicar a função da palavra, vai modificar. Eu coloquei uma flexão. Tá? Vamos colocar uma flexão lá no final. Tá? Por exemplo, a palavra play, jogar, to play. Se eu acrescentar mais um elemento gramatical, tá? Lá no final, eu posso modificar. Play, to play, é jogar, brincar, tocar. Né? Mas player já modificou. Eu acrescentei lá um radical, eu acrescentei um elemento no final, né? Que indicou a função da palavra. Então, player já vai ser um substantivo. A palavra easy. Easy, what does it mean, easy? What does it mean, easy? O que significa easy? Vamos lá, pessoal. Fácil. Fácil, pronto. Fácil é um advérbio, não é isso, Andressa? Um advérbio. Aliás, um adjetivo, desculpa. Se eu acrescentar li ao final, easily, né? Aí eu já modifiquei. Né? Easily, aí já será facilmente. Easily, facilmente. Tá? Conditional. Conditional, o radical é condition. Conditional. É um isolante. A raiz, a condition. Mas eu posso acrescentar um prefixo e um sufixo e modificar a função da palavra. Tá? Por exemplo, se eu colocar unconditional, coloquei no início e no final. Unconditional. Né? Que aí já modificou totalmente o sentido da palavra, a formação. Coloquei um sufixo, ou inconditional. Na verdade, seria inconditional. Tá? Nós temos um sufixo, um radical, que poderia ser o isolante, e o now no final, que é um sufixo. Tá? A peculiaridade da morfologia, gente, é estudar as palavras olhando para elas isoladamente e não dentro da sua participação na frase ou no período, que é o que faz, que é a função da sintaxe. Então, a morfologia, ela faz isso. Ela estuda a palavra de uma maneira isolada. Tá? E já a sintaxe, como a gente vai ver aqui, é diferente. Tá? Olha aí, ó, o conceito de sintaxe. Enquanto a morfologia estuda a estrutura, a formação e a classificação das palavras, ou seja, as palavras de forma isolada, a sintaxe explora a estrutura da sentença de uma forma geral. Então, sintaxe é o estudo da estrutura. Né? Ela vai estudar a sentença de uma forma geral. Por exemplo, nós temos aí dois bem clássicos. I saw the girl who was here yesterday. Eu vi a garota, né, que estava ou esteve aqui ontem. Olha só como é que a sintaxe trabalha essa questão. Tá? Ela vai explorar toda a estrutura da sentença. I saw the girl é a oração principal. Né? Eu vi quem? A garota. Né? Who was here yesterday é a oração relativa. Relativa a quê? Relativa à oração principal, né? Que é a garota. Eu vi a garota. The girl é o antecedente da oração relativa. Eu vi, nós temos, eu vi a garota, ela é toda a oração, mas dentro da oração principal tem o antecedente da oração relativa àquela primeira oração que nós estamos vendo aí.
E who é um pronome relativo. Quem é who dentro da sentença? Né? É um pronome relativo. Poderíamos usar também outros casos. Por exemplo, I watched the game. I watched the game which was shown on TV last night. I watched the game. I watched the game which was shown on TV last night. Eu vi o jogo que passou, né, que foi mostrado na TV ontem à noite, last night. I watched the game which was shown. Shown, do verbo mostrar, do verbo to show. Shown, do particípio. O qual foi mostrado na TV last night. Vamos explorar essa sentença, pessoal? Vamos lá? Quem é a oração principal? I watched the game. Tá? Vamos ver aqui. Eu vou escrever aqui. I watched the game which was shown on TV last night. Vamos lá. I watched the game which was shown on TV last night. Quem é a oração principal? Vamos lá. A oração principal, gente. Aí tá fácil. Com base no exemplo, tá bem fácil. I watched the game. Oração principal. Tá? A oração relativa, entretanto, vem a ser which was shown on TV last night. O antecedente da oração relativa vai ser the game. Tá? The game. E o pronome relativo que nós temos aí, qual o pronome relativo? Which. Né? I watched the game which was shown on TV last night. Tá? Então, a oração principal, I watched the game. Vamos ver aqui a resposta da Paloma. Bom, então, como vocês podem observar, a sintaxe, ela explora a sentença de uma forma geral, tá? E não as palavras isoladamente, como faz a morfologia, tá? Então, com base nesses exemplos, com base nesse exemplo que tem, fica muito fácil você explorar e procurar entender como que funciona a sintaxe dentro das sentenças. Tá? Vamos para o slide seguinte. Na primeira unidade, gente, lá na nossa apostila, ela vai, como foi apresentado aí no início, nós vamos explorar mais conceitos básicos, né? Conceitos básicos que são relevantes para o estudo da estrutura da língua inglesa. Como é que funciona a língua inglesa? Muita gente acha difícil, mas não é tão difícil assim. A gente sabe que toda língua deve ser estruturada de acordo com as suas regras e funcionamento. Toda língua tem as suas regras e a sua forma de funcionar. Tá? Por exemplo, no exemplo que nós temos aí, vocês observaram alguma coisa diferente? Tem algo diferente? Tá? Into the car they aren't. I have a car beautiful. O que é que tem errado
na construção dessas sentenças? Tá? Será que elas foram construídas de forma correta? Tá? Alguém pode me dizer? Into the car, they aren't. Tá? Será que eu tenho uma sentença estruturada corretamente? Ó, into the car, they aren't. Tá? A língua inglesa, que não é diferente das demais, ela tem a sua forma de se organizar. Tá? Então, nessa sentença, into the car, they aren't, como vocês já estudaram os princípios básicos da gramática da língua inglesa, ela não está feita de forma correta. Tá? Então, vamos ver aqui. I am not. They are into the car. Poderia ser they aren't into the car. Pronto, a forma correta. E I have a beautiful car. O Carmo Minura fez a correção. Muito bem, muito bem. Nós sabemos que no inglês o adjetivo ele antecede ao substantivo, que é a forma correta. Então, corrigindo, I have a beautiful car. Tá? Então, essa é a forma que as sentenças na língua inglesa elas são construídas. Tá? Para um principiante, essa forma de organizar, ele vai achar difícil e vai achar estranho. Tá? Como certa vez eu conversando com uma americana, eu perguntei para ela o que ela achava mais difícil na língua portuguesa. E, surpreendentemente, ela me disse que o mais difícil, que ela achava mais difícil, era porque nós falávamos colocando as palavras ao contrário. E aí, eu me passei também para ela e disse, não, no inglês é que a colocação de vocês é ao contrário. E citei o caso dos adjetivos, né, que antecedem aos substantivos. Né? E é muito engraçado, porque isso é só um dos casos que a gente sabe na construção de formação de sentença em uma língua. Em diversas outras línguas é muito diferente do inglês, né? Mas cada um tem as suas particularidades. Tá? E no inglês não poderia ser diferente. Aproveitando essa questão da organização e construção das sentenças, eu passei de uma sentença simples para um texto. Tá? Agora, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse texto, e dentro dele nós temos algumas estruturas que estão fora do lugar. Tá? Para a língua inglesa, elas não estão ordenadas de forma correta. Tá? Vamos lá, nós temos aí umas 4 estruturas, 4, 5, que estão colocadas de forma inadequada. Vamos tentar descobrir? Vamos lá? Vamos lá. 3 minutinhos aí para descobrir. Vocês vão colocar só, você pode escrever aí onde estão, melhor dizendo, os erros dentro desse texto, na construção das sentenças que compõem o texto. Tá? Vamos lá. Gente, eu quero a participação de vocês, eu gostaria que vocês se manifestassem, porque isso é muito importante, até porque isso vai ser cobrado lá mais adiante, tá? Na nossa prova, vai ser passada para vocês, e ajudar você a compreender mais o conteúdo. Vamos lá, o reloginho está contando aqui 3 minutos. O texto aí, ele é bem compreensível, é um texto que é de fácil compreensão, né? Vamos lá, Andressa. Quem mais está participando?
o Carmo Miura, a Cleia, a Júlia, vamos lá, o Antônio Carlos também, Liriel, a Ednilza, lá de Avelino Lopes. Nós temos umas 4, deixa eu ver. Tem 4 sentenças aí que não estão construídas de forma adequada. Opa, vamos lá. Aqui nós temos, pronto. Logo no título, Minura, também, ele já respondeu aqui, né? Nós temos a estrutura, o título está colocado de forma incorreta, não é? A forma correta seria Olympic Games. Olympic Games. All right. Very good. Olympic Games. The Olympic Games. Tá? Aí está Games Olympic. Modern. Seria The Modern Olympic Games. Tá? Modern é um substantivo, né? Então ele vai ser colocado, vai ser postado, ele vai anteceder a Olympic, né? The Modern Olympic Games, né? E lá mais adiante, na segunda linha, nós temos, na terceira linha, Sporting Competition, tá? Sporting Competition, muito bem. Que mais? The Ancient Greek Olympics, os gregos antigos, The Ancient Greek. Lá estava Greek Olympic Ancient. Ancient, anteceder Greek Olympics. E, por último, Selected City. E 20 different sports. 20 different sports. E 20 esportes diferentes, tá? Correto. A Alane também colocou aqui, these are games. Vamos ver. Na verdade, Alane, there are separate winter Olympic sport, ice and snow. Ah, tá, entendi. Correto. These are games. Então, gente, a construção das sentenças, como foi colocado, como vocês viram, na língua inglesa tem essa peculiaridade, tá? Os adjetivos, eles sempre são colocados antes do substantivo. Então, essa forma de mostrar as sentenças, você vai encontrar isso em todas as línguas do mundo. Vai existir as formas diferentes de se comunicar. Tá? Vamos adiante. Níveis de análise da estrutura. Tá? Níveis de análise de estrutura. Apesar dos elementos presentes nas orações, deve haver coerência na disposição destes. Daí a importância da estrutura, que pode ser analisada em diferentes níveis. Ou seja, quando nós colocamos uma sentença, é importante que haja a coerência. Não só colocar os elementos de forma aleatória, porque eles vão ficar sem sentido. Tá? Então, para que nós tenhamos uma compreensão, que haja coerência na disposição das estruturas de uma língua, deve-se colocar cada componente no seu devido lugar, e a compreensão de como eles funcionam é importante para que nós possamos traduzir e compreender. Tá? Muitas pessoas, quando querem compreender a língua inglesa, eles já o querem compreender sem ao menos entender por que as estruturas são colocadas desta forma. É por isso que serve que nós estudamos a sintaxe da língua inglesa, para compreender o funcionamento dessas estruturas, por que elas são dispostas de tal maneira.
Daí a importância da estrutura, né? Que pode ser analisada em diferentes níveis, tá? Mas quais são esses níveis? Nós temos aí 4 níveis, né? No nível fonológico, morfológico, as classes de palavras você tem que sabê-las, e no nível semântico, né? No nível fonológico, o nível fonológico, ele faz referência ao som das palavras, tá? Ao som das palavras, de como cada palavra é colocada, tá? Eu vou passar o slide aqui para a gente ver. No nível fonológico, por exemplo, se você não prestar atenção no contexto em que as palavras estão colocadas, você não vai compreender o meaning, tá? Você não vai ter um retorno, e esse retorno poderá até ser diferente do que você esperava, tá? Por isso que é importante analisar corretamente o nível fonológico. Por exemplo, o que nós temos aí? Né? Nós temos 4 palavras cuja fonologia pode soar diferente dependendo do contexto. E se ele não for bem colocado, vai ter um contexto totalmente diferente do que a gente espera. Certamente você já ouviu aquela história do brasileiro que foi para Miami, e quando ele chegou na praia, né? Quando chegou na praia, estava passando coincidentemente, estava passando uma mulher de biquíni, e o brasileiro, né, pegou e fez a seguinte exclamação: "Oh, what a wonderful beach!" Né? What a wonderful beach! Ele queria se referir à praia, tá? Só que a mulher que estava ao lado, que ia passando, ela quase que o agride, né? Quase que ia agredir o brasileiro. Por quê? Porque ele falou, what a wonderful beach, né? E vocês podem observar que a pronúncia é muito parecida, mas a forma escrita é totalmente diferente. Então, beach ele estava se referindo à praia, que a pronúncia de beach tem um som mais distanciado. Beach. What a wonderful beach. Tá? Beach. Então, beach é praia. E beach, que é mais curto a pronúncia, beach é cadela. Mas tem também um sentido que nós não vamos traduzir, né? Da forma que se colocar, dependendo do contexto, tem um sentido pejorativo, né? Não precisa a gente falar, né? E uma outra palavra que também tem no nível fonológico, a gente pode analisar a sua pronúncia da seguinte forma: cheat, né? Cheat. Tem 2 vogais juntos, tem o som de i, né? Cheat. E a outra, a vogal, tem um som bem mais curto, que vai ficar shit. Então, essas palavras, dentro do contexto que você vai colocar, tem que saber pronunciar, tá? Então, tem que ter muito cuidado na hora de pronunciar. Esse shit aí também dispensa a tradução, tá? Esse aí é intraduzível, tá? Deixamos assim. E nós temos também, eu poderia aqui elencar outras palavras, por exemplo, vamos ver aqui. Por exemplo, nós temos Dora. Alguém pode escrever essa palavra aí? Filha, em inglês, filha. Tá? Alguém pode colocar aí o texto, filha. Tá? Filha, em inglês. Não, filha. Aí é fear. Filha, a filha. Filha do pai. Né? Isso, muito bem, cara. Vamos lá. Como vocês podem observar, a palavra Dora é filha. Mas, nos Estados Unidos eu vou chamar Dora.
tá? E no Reino Unido, tá? No Reino Unido eu vou ter daughter, daughter, ó, Dora e daughter, tá? Então é importante, aí já o nível fonológico, a gente já vê que há uma diferença na fonologia. Uma palavra mais simples, tomate. Tomate em inglês, né? Vamos lá. Vou colocar aqui em caixa alta. Tomato. 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 Né? Nos Estados Unidos vai falar tomato. 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 Já no Reino Unido, vai falar tomato. 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 Tá? Já é diferente. E só mais um exemplo aqui, a palavra vaso. Vaso em inglês nós temos vase. Vase. Né? Vase. Já em inglês britânico, nós temos vase. Vase. Ó, vase. Eles pronunciam como se tivesse um W no início. Tá? Então, aí nós vemos a diferença na fonologia. Tá? Já no livro morfológico, refere-se à formação das palavras, como as palavras são formadas. Tá? A gente já pode analisar como é que aquela palavra foi formada. Tá? Vamos lá. No nível morfológico, diz respeito ao processo de formação das palavras. Eu coloquei e elenquei aqui apenas três processos de formação de palavras, mas existem vários outros que nós poderíamos colocar aqui. Tá? Esse nível aí, cognate, é usado para... É quando se inventa palavra, nós criamos palavras, tá? Inventamos palavras. Por exemplo, band-aid, Xerox, YouTuber e Kodak. Tá? Uma curiosidade aí, a segunda palavra aí dos exemplos, Xerox. Para nós aqui pronunciamos Xerox. Mas se você chegar nos Estados Unidos e você for pedir uma Xerox, ninguém vai entender. Tá? Aí chama-se Xerox. Xerox. Tá? Com Z no início. Xerox. Então, nós criamos palavras, nós inventamos. Como que essas palavras, como é essa criação de palavras? É quando nós colocamos o produto pelo nome Kodak. Era uma palavra que era usada muito quando a Kodak ainda existia, que se referia à fotografia. Né? YouTuber, essa palavra, até algum tempo, ela não existia, ela foi criada agora. Tá? YouTuber, o que é o YouTuber? É alguém que trabalha, que posta vídeos no YouTube, então é chamado de YouTuber. E existe um sem número de outras palavras que foram criadas à medida que o tempo, ao longo do tempo. Tá? Borrowing é a adoção de palavras de outra língua. Ou seja, nós pedimos emprestado as palavras de outra língua para utilizar com a nossa. Tá? Na língua inglesa, por exemplo, alcohol. Alcohol é uma palavra que vem do árabe. Tá? Boss. Boss, para quem não sabe, boss é uma palavra alemã, que é utilizada na língua inglesa, ou seja, tomar emprestado. Piano, todo mundo conhece o piano. Piano não é uma palavra de origem inglesa, ela é francesa. E a pizza, que nos Estados Unidos chama-se massa, mas pasta, melhor dizendo, utiliza-se também pizza, que é uma palavra de origem italiana. Então, a adoção de palavras de outra língua, isso acontece também na língua portuguesa, não é diferente. Tá? O processo é um dos processos de formação de palavras, pegar de outras, inventar. E existe a compounding. Compounding é a junção de duas palavras que são separadas para formar uma outra palavra. Por exemplo, fireman. Fireman é a junção de fogo com
da palavra fire, que é fogo, com man, homem. Hardware. 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 O que é hardware? É um dispositivo físico. Hard quer dizer duro, físico, concreto. Tá? Hardware, que é a peça física de um computador. Policeman. A junção de police mais man. Nós poderíamos colocar outros aqui também, né? Como cowboy. Cowboy, cow o que é cow? Vaca, não é isso? Cow, vaca mais boy, vai dar cowboy. Então, é um processo de formação por composição, né? Composição, a junção de palavras, de duas ou mais palavras para formar uma outra palavra. E existe também, gente, as palavras que são formadas por, quando tratamos de composição, uma junção de prefixos e afixos, né? Que são os prefixos, sufixos, uma desinência, uma flexão, tá? Então, podemos formar de várias formas. E aí nós temos, o terceiro, as classes de palavras, né? Que são as word classes. As classes de palavra nós temos aí os substantivos, adjetivos, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions and pronoun, que são os pronomes, tá? As classes de palavras. E por último nós temos o nível semântico. O que diz? A semântica, gente, ela trata do significado das palavras, dos períodos e dos sintagmas também. E aí nós temos a sintaxe, né? O que a sintaxe faz? A sintaxe, ela nos diz como as palavras são organizadas, formando sintagmas, orações e períodos. Nós temos uma tirinha aí que mostra para vocês como é que a língua inglesa se organiza, né? Para que possa dar um significado. Né? No quadrinho, segundo quadrinho, nós temos aí a palavra schoolwork. Schoolwork. Tá? Juntou-se duas palavras para formar uma outra palavra. School, nós temos escola, e work, tarefa. Schoolwork, tarefa escolar. Tá? No terceiro quadrinho, a mulher diz, I do not need more than this. I do not need more than this. Olha só, nós temos vários períodos aí, tá? Só nessa sentença. Tá? Eat, sleep, work, cook, drive, clean, shop. I do not need this. Poderíamos até formar outras palavras aí também. Onde tem I do, poderia se colocar o que mesmo? Como é que nós substituiríamos? I do not. Eu poderia colocar dessa forma. I don't. Tá? Então, eu já fiz uma modificação na estrutura da palavra. Tá? I do not. A Andressa citou também aqui, ainda em relação ao sentido fonológico, a pronúncia de meat também são parecidas. Meat, né? E meat. Meat, alimento, e meat, do compromisso. Então, gente, a pronúncia, quando em relação ao sentido fonológico, só voltando aqui, pegando o gancho aqui que a Vanessa falou, no sentido fonológico, como é que você vai distinguir? Quando a pronúncia ela é bem aproximada, como é que nós vamos proceder? Tá? Como é que nós faremos? Aí você pode se perguntar, mas professor, como é que eu vou diferenciar aquela palavra dentro daquele contexto, para que eu não possa ter uma interpretação errônea, tá, do que está sendo dito?
Gente, isso vai depender do contexto que está sendo discutido no momento, tá? Então, vai depender do contexto, tá? No caso da palavra meat e meat, o alimento, a carne, né? Meat. Se você estiver falando de... Se o assunto que está sendo debatido é sobre alimentação, aí tudo bem. Meat vai ser traduzido de uma forma. Mas, se você está falando de um encontro, de um compromisso, de se encontrar lá no Google Meet, aí sim, é diferente. Então, tudo isso vai depender do contexto que está sendo colocado no momento da fala. Tá certo? Exatamente, Carmen. Pelo contexto é que a gente vai compreender o meaning, o significado. Tá? Vamos adiante. Aí nós temos, já estamos com o tempo aqui já quase chegando ao final, mas nós vamos concluir com os níveis de descrição e análise da língua. Vamos lá. Tendo em vista a complexidade da estrutura da língua, torna-se difícil apontar em quantos níveis a língua deveria ser dividida. Na tentativa de explicar a forma como ela é organizada, isso é uma discussão dos linguistas, dos gramáticos, que nunca se chegou a um consenso, né? Dessa forma, numa abordagem bem simples, podemos dividir a estrutura da língua em 2 níveis. Isso, gente, para ficar mais simplificado. Toda língua ela é constituída de uma forma e de um significado, tá? E toda língua, é claro, ela é diferente de uma para outra na sua forma, porém, os significados, eles são iguais. Vamos ver aqui. Forma e significado. Olha só como é que eu tenho bom dia em japonês e o bom dia em português. Tá? Uma forma totalmente diferente, entretanto, o significado é o mesmo. Aqui, nós temos o mesmo bom dia em russo, né? Uma forma totalmente diferente. O good morning, que você já conhece, e kalimera, que é o bom dia em grego. Já aqui, infelizmente, o chinês aqui não deu para ir na pronúncia. E aqui, nós temos já um boa noite, eu coloquei dessa forma, não porque seja colocado de uma forma que seja boa noite, ele está diferente. Vocês observam que a disposição aqui no slide está posicionado à direita, né? Por que isso? Porque na língua árabe, a forma de escrever é da direita para a esquerda. Por isso que está postado dessa forma. E nós temos aí o Gute Nacht, que é boa noite em alemão. Aí, gente, cada língua tem a sua forma e o significado, embora seja diferente, seja igual, a forma é diferente. E, por último, aqui nós temos uma palavra conhecida mundialmente em diversas formas, cujo significado é o mesmo, né? Essa palavra aí é a palavra amor, tá? O nosso tempo aqui, gente, está esgotando. Eu gostaria de mais participação de vocês e pediria até nesse momento agora, de encerramento, que vocês fizessem alguma colocação, né? Tanto dos conteúdos, como do que você compreendeu até aqui, tá? Porque nas unidades seguintes nós teremos um maior aprofundamento dentro dos conteúdos, tá? E para isso a gente nós vamos solicitar mais participação de vocês, tá? Nós vamos colocar mais exercícios para que você possa se familiarizar mais com os conteúdos e se interar mais com a disciplina, tá certo? Eu gostaria e queria reforçar aqui também que vocês participem mais lá nos fóruns,
apesar de que o tempo ainda está muito distante do final, mas não vamos relaxar, tá? Não vamos deixar para a última hora, porque principalmente, pessoal, as atividades, muitos alunos vão deixar para mandar lá nos 45 do segundo tempo, tá? Mas os fóruns, por que a gente dá ênfase da participação nos fóruns? Porque os fóruns é o local de discussão. E se alguém postar lá 2, 3 tópicos de discussão, aí já é o pontapé para ampliar o leque de discussões do que vai ser colocado lá. Então, 2 colocaram, você já pode começar a discutir em cima do que foi postado. Tá? Então, vamos ter mais participações para que a gente possa fazer com que a disciplina venha a bombar, né? E contar mais com a participação de todos. Tá certo? A gente espero que tenha mais participações na próxima aula, tá? Já, conforme o calendário vai ser, com fé em Deus, vai ser postado dentro da data que está prevista, e eu conto com a participação de todos vocês. Tá? A Adriana está dizendo aqui que a questão da atividade 4, a questão da atividade, ela está em dúvida. Você pode até colocar a sua dúvida lá também, expor, tá? E procurar também o seu tutor, e a gente vai fazer essa conexão. Tá bom, Adriana? Tá? Para a gente sanar essas suas dúvidas. Tá certo? Pessoal, muito obrigado. Agradeço também aqui a participação, a colaboração do Oswaldo, toda a equipe do SEAD, tá? E conto com a participação de vocês na próxima.